como é que eu acesso o meu painel de palavras-chave aqui dentro do RD Station? O caminho é atrair painel de palavras-chave. Então, aqui dentro, nesse painel de palavras-chave aqui, você encontra quantas palavras você tem cadastradas no total, quantas dessas palavras estão nas 3 primeiras posições do Google, quantas delas estão na primeira página. Isso aqui é muito interessante da gente acompanhar semana a semana. Quantas ganharam posições e quantas perderam. Isso aqui é reflexo direto do trabalho de otimização do meu site, do trabalho de produção de conteúdo. Tá? Então, o interessante é que a gente coloca uma periodicidade para análise. Né? Então, a cada 7 dias eu vou passar o olho aqui, vou bater o olho se eu estou melhorando, se eu estou piorando, alguma coisa nesse sentido. Né? E esse painel de palavras-chave aqui é uma coisa também feita para ser dinâmico. Né? Não é uma vez que eu vou atualizar ele na minha vida e pronto, acabou. A ideia é que de tempos em tempos, de 2 em 2 meses, a gente faça uma revisão das principais palavras-chave de interesse para o nosso negócio. Muitas delas se mantêm, mas a gente acaba descobrindo que existem outras palavras-chave que essa busca, né, que a busca que os usuários fazem no Google, ela acaba sendo muito dinâmica. Então, palavras-chave que hoje em dia eu encontro e sei que são relevantes para o meu negócio, pode ser que não sejam amanhã ou no próximo mês, e aí outras palavras-chave entram em cena. Tá? Mas aí, falando um pouquinho mais na prática, as informações que esse painel de palavras-chave oferece aqui para a gente tem primeiro a palavra-chave que a gente cadastrou. Quanto que custaria um clique dessa palavra-chave caso eu comprasse ela hoje em dia no AdWords? Lembrando que isso aqui é uma média e que no AdWords existem vários fatores que interferem no custo de um clique. Né? Os fatores que interferem lá, como o índice de qualidade de um anúncio, que fazem você pagar menos por um clique. Mas isso aqui é a média do que o mercado tem pago aí por essa palavra, por exemplo, fornecedores de frutas. Essa coluna aqui é o volume médio de buscas dessa palavra-chave durante um mês. Esse aqui é o quão concorrido é essa palavra-chave, mas aí a gente tem que fazer uma distinção. Essa concorrência aqui é em termos de AdWords, não em termos de busca orgânica. Tá? Então, muito cuidado na hora de pegar isso daqui, antes de analisar se ela é muito concorrida para busca ou não. Isso aqui a gente está falando de AdWords. Tá? Aqui, o RD Station puxa a posição do meu site em relação a essa palavra-chave. E a gente vê que a gente tem que melhorar bastante. E aqui, como toda vez que eu estiver acima da 100ª posição, o RD Station já considera que eu não tenho uma boa página para essa palavra-chave. A ideia é que quando eu não tenho uma boa página para uma determinada palavra-chave, que eu parta para uma criação de uma página específica capaz de atender a esse termo de busca. Tá? Mas, e se eu tiver um cenário que a minha página está entre a primeira e a 100ª posição? Então, o RD Station vai mostrar isso aqui no ranking, vai falar qual é essa página e ele vai te dar sugestões para melhoria, que é onde eu gostaria de entrar com vocês aqui agora. Tá? Nesse caso aqui, ó, o painel de palavras-chave ele tem 2 comportamentos. Então, quando ele está acima da 100ª posição, igual eu falei, ele não mostra nenhuma página para a gente. E aí, eu tenho um botão aqui embaixo chamado de ideias. Quando eu clico em ideias, eu caio lá naquela ferramenta de sugestão de textos para o meu site, para o meu blog. Né? Então, já que eu preciso criar uma página sobre fornecedores de frutas, porque eu não tenho nada dentro do meu site capaz de atender esse determinado termo, que tal então criar um artigo sobre isso? Então, quando eu clico aqui, o RD Station volta com uma série de sugestões para que eu possa escrever sobre esse tema. Algumas realmente não fazem sentido, mas outras são bem legais, assim, e que geram uns insights bem positivos que eu posso utilizar. Mas como é que eu faço? Eu só consigo chegar nessa parte aqui do RD Station por meio do painel de palavras-chave? Na verdade, não. Se eu clico em atrair e venho aqui em ferramentas de blog, eu caio no mesmo lugar. E aí eu posso inserir qualquer palavra-chave e receber sugestões de texto para aquela palavra-chave. Mas, voltando então, retomando aqui um pouco o assunto do painel de palavras-chave, existem os casos em que a minha palavra-chave está entre a primeira e a 100ª posição. Nesse caso, como eu já disse, o RD Station vai apontar aqui qual é essa página, e ao invés de ideias, a gente vai ter um outro botão aqui, que vai ser de otimização de SEO. Quando eu clicar, eu vou cair exatamente nessa página aqui, ó. Essa ferramenta aqui, otimização de páginas de SEO, ele funciona como um grader. Ele oferece uma pontuação para a gente da nossa página em relação a uma determinada palavra-chave. Então, é bem interessante que eu
tenha no meu site, né, uma estrutura que privilegia cada página do meu site que ela responda uma necessidade ou interesse do meu usuário. Então, nesse sentido, cada página, naturalmente, ela já vai ter uma palavra-chave para a qual ela deve ou, né, já vai ranquear naturalmente para determinadas palavras-chave. E aí, como é que eu faço para otimizar isso, então? Eu venho aqui, pego essa palavra-chave, jogo aqui. Então, por exemplo, continuando naquele exemplo aí, fornecedores de frutas. Eu jogo um site aqui. Vamos colocar um exemplo aqui para a gente ver que tem muita coisa para melhorar. Vou pegar o próprio site da Resultados Digitais. Como a gente é uma empresa que não tem nada a ver com fornecedores de frutas, o RD Station vai identificar vários pontos críticos aqui do meu site e vai me apontar aqui. Vai me dar uma nota baixa, logicamente, não era para ser o contrário. E ele aponta, então, para mim, o uso da palavra-chave no título da página, uso consistente da palavra-chave no documento, localização da palavra-chave no título. Então, são vários fatores que envolvem o assunto SEO que o RD Station vai apontar aqui para mim como uma falha do meu site. E aí fica muito mais fácil trabalhar a otimização quando eu sei, já sei onde focar ou pontualmente o que melhorar dentro da minha página para conseguir um bom posicionamento. Né? Então, a ideia é essa. Eu venho aqui no painel de palavras-chave, clico ali em otimização, e aí eu consigo encontrar, colocar aquela palavra-chave e a página, e o RD Station me aponta onde melhorar ou onde evoluir. Mas prosseguindo aqui, vamos falar então, né? A gente falou aqui como é que funciona, quais são as principais informações exibidas aqui dentro do painel de palavras-chave. Faltou explicar duas coisas, né? Primeiro, o que é esse negócio aqui? Ordenar por. Então, eu tenho como classificar essas palavras-chave aqui de acordo com a mais relevante, ou que tem um CPC maior, o CPC, no caso, é o custo por clique. Qual tem o maior volume de pesquisa mensal. Né? Então, eu consigo organizar e encontrar isso aqui mais facilmente. Então, por exemplo, se eu tenho um site que o objetivo é angariar tráfego, jogar tráfego para lá, provavelmente o meu foco deveria ser em palavras-chave com um volume do maior para o menor. Isso faz mais sentido para mim, para eu saber quais são as palavras-chave que o meu público ou que a minha audiência mais tem interesse, né? Ou talvez até, então, quais palavras-chave eu deveria focar. Essa questão da palavra-chave, né, só falando um pouquinho mais a fundo sobre isso, a gente tem dois caminhos a seguir. Tá? O primeiro deles são as palavras-chave com um ou dois termos de busca. Isso é interessante saber antes de começar a escolher a palavra-chave para o seu negócio, que normalmente, na maioria dos casos, na maioria dos negócios, essas palavras-chave vão ter um volume muito grande de busca. E, por consequência, também vai ter uma concorrência muito grande. Todo mundo quer aquela palavra-chave, porque tem várias pessoas buscando, então ela tem uma capacidade muito grande de gerar tráfego para o site. Mas o que muita gente esquece são aquelas palavras-chave com um volume de busca um pouco menor e que ainda assim faz muito sentido para o seu negócio. Né? Justamente porque ela não tem um volume de busca, ninguém quer, e aí poucas pessoas brigam por ela na página de resultados. Essas palavras-chave são extremamente valiosas para a gente também, porque apesar de ter um volume menor de buscas realizadas pelos usuários, é muito mais fácil ranquear para elas. E aí eu tenho uma outra coisa também, né? É diferente pessoas... a gente está usando o exemplo aqui, né, do agricultor que está vendendo aqui para o hortifruti, para o supermercado, as frutinhas dele lá. É diferente pessoas que procuram por frutas, que provavelmente é uma palavra que vai ter um grande volume de pesquisas, quando eu analisar isso numa ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o Keyword Planner do Google, para quem busca onde comprar frutas direto do campo. Frutas vai ter um volume muito grande de pesquisa, mas é uma busca muito ampla, muito genérica. Por outro lado, onde comprar verduras direto do campo é uma busca que não tem um volume tão expressivo assim, tá? Porém, é uma busca de uma pessoa que já revela muito mais a sua intenção de compra, que já está muito mais preparado para adquirir o meu produto. Então, sinceramente, a palavra fruta pode me trazer tráfego, mas dificilmente ela vai me trazer muitas vendas. Agora, onde comprar frutas direto do campo? Se esse cara me encontra, é um cara que está praticamente com o dinheiro na mão esperando por uma oferta. Então, a possibilidade de gerar vendas é bem maior do que a palavra frutas, que é mais genérica. Esse cara já sabe o que ele precisa, ele já sabe o que focar ou o que ele quer comprar. Então, nesse sentido, né,
colocar aqui as palavras-chave por ordem de busca, né, de volume de pesquisas ali no Google, talvez não é a única coisa que eu deveria analisar. Talvez partir por essa estratégia de palavras-chave um pouco mais longas, né, mais termos de busca, também seja o caminho mais rápido para aumentar o meu número de vendas. Então, a gente tem que pesar muito bem e colocar isso na balança. Tá? E aí, falar agora um pouquinho de como cadastrar, então, essas palavras-chave. O processo é bem simples. A gente vem aqui em adicionar palavras-chave, clica aqui em cima, e aí eu tenho um box. Vou colocar algumas palavras-chave aqui só de exemplo. Então, vamos lá. Hortaliças. Verduras para emagrecer. Saladas. Vou tirar 3 aqui, só como exemplo. Cadastrou, jogou as palavras-chave aqui, clica em salvar e avançar. E aí eu ainda tenho uma outra forma aqui de classificar as palavras-chave, que é determinar a relevância de cada uma delas para o meu negócio. E depois eu posso utilizar essa relevância aqui para exibir no meu painel de palavras-chave. Se eu quiser, por exemplo, exibir no topo ou em primeiro lugar as palavras-chave mais relevantes para o meu negócio, é aqui que eu vou definir, que eu vou fazer essa configuração. Então, por exemplo, seleciono aqui uma relevância para ela, clico em salvar e finalizar. Esses dados aqui vão vir com o status de processando, em até 24 horas eles são atualizados. Tá? No caso aqui das outras palavras-chave, a gente já tinha feito esse teste, já tinha preparado a conta aqui antes, mas é só aguardar que até em 24 horas esses dados já aparecem para vocês. Beleza, agora eu já sei como cadastrar, eu já sei como fazer esse processo aqui, eu já sei quais informações que são exibidas aqui dentro do meu painel de palavras-chave, o que fazer, né? Porque só ter a informação também não serve de nada, tem que saber o que fazer a partir disso. E como é que eu chego, então, nessas palavras-chave, né? Como é que eu encontro essas palavras-chave? Queria mostrar para vocês aqui 2 ferramentas, a princípio, e depois também eu dou uma passadinha lá no painel de palavras-chave do Google. E para que, então, que serve a Ubersuggest, né? É basicamente pegar um termo curto, do tipo verdura ou legume, vou colocar legumes aqui. É uma palavra que provavelmente tem muita busca, é uma palavra que vai ser muito procurada, mas indicam clientes ou consumidores que estão bem no início desse processo de compra, né? Não são aqueles caras que já estão na hora de comprar, que estão mais maduros, ou já têm certeza do que precisam. Então, basicamente, acessar o site ubersuggest.org. Acho que eu digitei errado aqui também. Para vai. A ferramenta, ela volta, então, com algumas sugestões a partir de legumes, né? Então, ela me dá várias sugestões. Da onde que veio essas sugestões aqui que ela oferece, né? Então, legumes, depois com uma letra A, legumes, depois com uma letra B. Então, aqui eu encontro a palavra legumes, mas com mais termos de procura, mais termos de busca, né? Pegando aquelas palavras-chave mais fáceis de ranquear e usuários mais mais próximos do momento de compra. Aí, basicamente, o que eu faço é, por exemplo, selecionar algumas dessas palavras-chave, vejo o que faz sentido, claro, para o meu negócio, não vou fazer uma seleção geral de todas aqui, mas depois que eu seleciono algumas dessas palavras-chave, elas ficam aqui no meu lado direito. É basicamente apertar esse botão Get, copia essas palavras-chave, volta lá no seu RD Station e adiciona essas palavras-chave aqui para monitorar como anda meu site em relação a essas palavras. Ah, mas da onde que veio essas sugestões que o Ubersuggest está me mostrando aqui? Tá? Quando você vai fazer uma busca no Google, vamos colocar aqui. Você aperta a letra A, por exemplo, quando você começa uma busca, ele volta, ele te retorna várias sugestões, né? Com a letra B, é a mesma coisa. Essa também é uma forma de pegar algumas sugestões de palavras-chave. Mas imagina você ter que fazer isso uma por uma, A, B, C, D, E, F. Né? O Ubersuggest simplesmente pega isso tudo daqui e exibe para a gente numa única página.
E ele exibe, e essas coisas aqui que o Google acaba sugerindo para a gente quando a gente vai fazer uma busca, elas são, obviamente, baseadas no que tem sido mais procurado nos últimos tempos, quando as pessoas recorrem ao buscador para perguntar alguma coisa ou para saber mais sobre um determinado assunto, né? Então, basicamente, o Ubersuggest, ele agrega tudo isso num lugar só. Existe uma outra ferramentinha aqui também, chamada de keywordtool.io. A lógica de funcionamento é exatamente igual, só que com um layout mais bonitinho. Então, coloco aqui de novo a palavra-chave, seleciono o idioma. E, de novo, a ferramenta me mostra um tanto de palavras-chave com 2 ou 3 termos de busca. Então, aqui eu consigo expandir um pouco mais o meu universo. Ah, mas eu quero focar em palavras-chave mais relevantes em termos de busca, com volumes de busca mais robustos, né? Eu posso fazer, então. Para isso, a ferramenta do Google é uma excelente opção. Então, vem aqui na sua conta de AdWords, faz o login. O caminho, basicamente, assim que você faz o login, existe um menu aqui em cima. É selecionar a opção de ferramentas e vir em planejador de palavras-chave. Assim que a gente seleciona essa opção, a gente cai numa tela aqui, então, com um menu com 4 opções. Se eu quero receber sugestões do Google sobre o meu negócio, eu devo selecionar a primeira opção. Se eu já tenho uma lista de palavras-chave e eu quero usar o Google só para checar quantas visitas aquelas palavras-chave possuem, eu seleciono a segunda opção. Então, vamos selecionar a primeira opção aqui e colocar, de novo, legumes, categoria do produto, horticultura. Por que existem esses 3 campos aqui, né? Eu preciso preencher todos? Não, às vezes eu preenchendo um só desses 3 campos aqui, o Google já consegue me retornar sugestões. Mas quanto mais eu preencher, sugestões mais relevantes ele vai me mostrar. Então, se eu quiser somente palavras-chave estritamente relacionadas ao meu negócio, eu preencho a página de destino que o cara vai chegar se ele clicar, por exemplo, num anúncio com essa palavra-chave aqui de legumes, ou então, qual é a página que eu pretendo ranquear para essa determinada palavra-chave, e aí o Google vai me sugerir palavras-chave relacionadas a legumes muito mais relacionadas ao meu negócio. Então, clico aqui embaixo nesse botão de obter ideias. O Google vai me mostrar o resultado de 2 maneiras. Primeiro, esses resultados agrupados em alguns grupos de anúncio, então ele vai pegar palavras-chave semelhantes e vai colocar tudo dentro de um mesmo grupo de anúncio. Ou então eu clico aqui em ideias de palavras-chave, que são as mesmas palavras-chave, só que desagrupadas, né? E ele me mostra aqui embaixo quais são as palavras-chave. Qual que é a ideia aqui? Podemos selecionar, por exemplo, os idiomas. Vou colocar sugestões aqui em português. E aí eu consigo ver aqui na minha tela sugestões em português. A ideia é que depois de eu ter essa lista de palavras-chave, eu clico em fazer download, e aí o Google vai exportar isso para mim no formato de Excel ou CSV, e aí a partir de então eu tenho mais palavras-chave relacionadas ao meu negócio para jogar aqui no painel de palavras-chave do RD Station, e a partir desse momento fazer o acompanhamento então do meu site, como tem sido o meu desempenho para determinadas palavras-chave, e se eu tenho evoluído ou não ao longo do tempo.